Olá, pisquinhos! Sejam bem-vindos à última parte do Bando do Bosque. Hoje vamos falar não de um, mas de dois animais, para terminarmos esta história e passarmos a outras. No bosque, todos conhecem a raposa Rita. É simpática, ruiva, graciosa e dona de uma cauda de fazer inveja a qualquer pavão. Todos sabem também que, como todas as raposas, a Rita é muito astuta e uma ótima caçadora. Até o castor Carlos disse uma vez: "É melhor não saberem o que a nossa Rita pensa quando vê uma galinha." Mas a sábia coruja veio em defesa da raposa. "É verdade que a raposa Rita é uma grande amante de aves, mas também sabe distinguir o certo do errado. E, acima de tudo, dá sempre uma mão, ou uma cauda, aos seus amigos." "Lembram-se do copo de água da nossa javalina Juliana?" perguntou. "É algo difícil de esquecer", suspirou o ouriço Oscar. "A noiva estava tão magnífica com as suas orelhas grandes, pequenos cascos e cauda saca-rolhas." "Digam o que quiserem, os javalis andavam todos caidinhos por ela", disse a Leonor um pouco corada, porque se lembrou que nunca ninguém tinha estado apaixonado por ela. "E o que dizer do noivo? O javali com a franja mais fantástica do planeta", acrescentou e baixou os olhos. A mosca Lili, elegante como sempre, com uma pequena bolsa dourada debaixo da asa, sentou-se num trevo e zunzunou. "Vezir e preparar a noiva para o casamento deve ter sido uma verdadeira terror", suspirou enquanto ajustava os colãs. "Ainda por cima no inverno, sem hipótese de usar uma grinalda de flores." "A noiva passou a manhã num banho de lama e depois de neve, como mandam as regras", recordou a coruja. "Mas o seu maior sonho era usar uma gola de raposa no seu casamento. Para a Juliana era o máximo da elegância." A mosca Lili levantou uma sobrancelha para demonstrar a sua aprovação estilística e a coruja Carlota continuou. "A Rita aceitou o desafio, subiu para o pescoço da javalina Juliana, colocou-se de cabeça para baixo e ali ficou. A sua cauda fazia algumas cócegas, mas risinhos num casamento ficam sempre bem. A noiva estava radiante e no momento certo grunhiu o tão esperado sim. A Rita ficou pendurada corajosamente até ao final da festa, sem se contorcer e sem se distrair com a mesa dos queijos. Temos que admitir que é uma raposa 5 estrelas." Todos concordaram, acenando com as cabeças, e olharam para a raposa que estava a chegar com uma grande escova numa pata. Cumprimentou os amigos, depois sentou-se como se nada fosse e começou a escovar a sua cauda. "Que caudazão bela!" suspirou a mosca Lili e ficou a olhar fixamente para a raposa com admiração. Depois cruzou as pernas, ajustou a saia e compôs o laçarote. No tempo em que se duraram estes 3 gestos vaidosos, os animais do bosque foram à sua vida, menos a Rita, que se deixou ficar. Nesse momento, a raposa Rita pensou que afinal a mosca Lili não era assim tão irritante como a pintavam. E tinha realmente um grande sentido de estilo em todas as combinações de roupa que fazia. Na cabeça da raposa começou a magicar-se uma ideia, algo que parecia impensável até ali. A Rita já estava a olhar para a Lili com outros olhos. Sim, aquela maneira de falar cheia de zunzuns podia deixar qualquer um zonzo. Sim, ela era um único bicho do bosque cujo nome não começava pela mesma letra da sua espécie. Sim, aqueles colãs às riscas pareciam estar um pouco largos, mas a mosca era uma boa mosca e merecia ser mais abraçada do que enxutada. E se elas as duas, as mais estilosas do bosque, se tornassem amigas? Era uma ideia verdadeiramente inovadora. Ser amiga do animal mais irritante das redondezas. Muitas vezes, ao escovar a sua cauda, a Rita lembrava-se de cantar, usando a escova como microfone. Mas desta vez, saiu algo diferente. A raposa agarrou nos pelos perdidos na escova e, com o espinho do seu amigo riço a fazer de agulha, cozeu uma mini cauda de raposa. "Toma, Lili, é para ti", disse a Rita. "Estás a brincar? É
presente? Perguntou a Lili emocionada. É para si, e riu-se. Um símbolo da nossa amizade. A partir de agora somos amigas de cauda e de estilo. Estou tão feliz! Gritou a Lili num zum-zum. A Rita e a Lili tornaram-se assim amigas e a pequena mosca ganhou uma cauda de raposa que faria furor em qualquer desfile de moda. Mas como é que os outros amigos iriam receber a novidade? Antes de mais nada, a Lili e a Rita foram pedir ajuda à toupeira Tânia, para fazer uma construção muito especial. O combinado entre as duas novas amigas foi o seguinte: a amizade seria apresentada em conjunto com uma coleção de moda outono-inverno. A raposa e a mosca seriam uma dupla de estilistas e assim todo o bosque conseguiria ver a amizade e o talento juntos, para além dos zunzuns, algo irritantes da mosca Lili. Entretanto, na clareira da velha árvore, o lince Luís esfregava o queixo com a pata. Estranho, disse. Ultimamente a raposa Rita escova a cauda mais do que nunca. Ainda mais estranho, acrescentou o castor. É que ontem, quando viu uma galinha na aldeia, deu-lhe um beijinho e ajeitou-lhe as penas. A galinha ainda hoje não se recompôs. E notaram que passa horas na toca? Perguntou a coruja. Deve estar a tramar alguma. A coruja Carlota, como sempre, estava certa. Eu acho que deveríamos todos beber chá de Lúcia Lima. Combate a agitação. A lebre Leonor estava ligeiramente preocupada. Uma coisa é certa, a nossa amiga nunca esteve mais bonita. Pinta os olhos todos os dias, tem sempre as patas arranjadas e nunca me pareceu tão animada, acrescentou o ouriço. De repente, a raposa Rita surge por detrás da árvore. Aproximou-se com um grande sorriso e uma margarida no focinho. A Lili chegou também a voar e a largar lantejoulas das asas. Os amigos foram convidados pela Rita para irem até à nova passarela do bosque, uma obra da toupeira Tânia. Foi aí que assistiram a um desfile de moda da nova dupla, Rita e Lili, com uma coleção que incluía gabardinas amarelas, chapéus de chuva cor-de-rosa, pregadeiras com pelos de raposa, chapéus de palha com penas de galinha, aventais divertidos, colãs largos e muitas lantejoulas. Apesar de alguns tropeções, porque os manequins eram todos toupeiras, o desfile foi um sucesso e terminou com muitas palmas e encomendas. A Rita e a Lili subiram à passarela e fizeram uma vénia de agradecimento, momento em que a Rita agarrou na sua escova o microfone e disse: Este foi o nosso primeiro desfile! Obrigado a todos! Especialmente à minha sócia, a nossa amiga Lili! Os aplausos voltaram e a Lili repetiu o seu zum-zum favorito. Estou tão feliz! Fim da história! E agora vou continuar com o lince Luís, para nós terminarmos de vez. Lince Luís. Na relva alta, debaixo da velha árvore, estava Lince Luís deitado. A chuva que caía não o parecia afetar. Enrolou-se, bocejou 2 vezes e adormeceu. Ao dormir, roncou assim. Estes sons repetitivos atraíram a atenção da vespa Verónica. Ela aproximou-se com um guarda-chuva na mão e, depois de ficar parada no ar, sentou-se na ponta do nariz do lince roncador. Dobrou as asas e certificou-se de que tinham ficado arrumadas cuidadosamente nas suas costas. Ficaram. Depois, afastou a franja e verificou se o risco estava exatamente no meio da sua cabeça. Estava. A seguir, confortavelmente, protegeu-se com o guarda-chuva e, como estava aborrecida, espreitou para a narina esquerda do lince. De repente, o Luís estremeceu e roncou mais alto do que há pouco com um pingo de ranho à mistura. Para a Verónica foi a gota de água. Ei, Luís, acorda! Chamou batendo o pezinho.
O lince abriu os olhos e olhou meio perdido em volta. Sonhei que era um leão, um enorme leão dourado, com uma juba que parecia uma flor com pétalas gigantes. Olhou e entretou os olhos para ver a vespa que continuava sentada no seu nariz. Digo-te mais, todos tinham medo de mim, até eu tinha medo de mim, continuou Luís. As minhas presas eram tão afiadas como pontas de um lápis. Mal conseguia fechar a boca, eu era um verdadeiro rei dos animais. Olha, em direito aos olhos que ainda entortas o meu risco ao meio, vociferou a vespa Verónica. Queres ouvir como rugia? Perguntou o lince, e antes que houvesse resposta rugiu. Ah, que grande rugido! A certa altura, caíram todas as bolotas do carvalho que se encontrava por perto. Depois do segundo rugido, caíram do bolso de Leonor os 3 pequenos cucos que esvoaçaram espantados pelo bosque fora. A Leonor olhou para o Luís com os olhos reprovadores e saltou para procurar os coquinhos junto aos juncos silvestres. Já chega, Luís! Disse a vespa num zum-zum mais irritado do que irritante. Estava a contar-te o meu sonho! Justificou-se o lince. Para dizer a verdade, não quero ser um leão. Ainda bem, porque se fosse um leão, seria impossível estar ao pé de ti. Todos iriam fugir para a savana mais tranquila. Nem sei com quem irias brincar. Verónica fechou o guarda-chuva e deu o assunto por terminado. Na verdade, preferia ser um gato normal, confessou Luís depois de ter pensado um bocadinho. Um gatinho doméstico e mimado. Dormia numa cama quente, bebia todos os dias leite morno e servia uma comida caseira. E teria sempre alguém para me coçar atrás da orelha. Continuou a sonhar com a hipótese e do seu focinho saiu um baixinho miau. A sério? Imaginas-te numa vida de anda cá, bichaninho, e a fazer xixi numa caixa de areia? A vespa ficou surpreendida. Certamente queriam apanhar as tuas pulgas e cortar as tuas garras. Mas terias que caçar ratos para pagar a tua dormida. Lembra-te de que a Ruth é uma ratita, acrescentou. O lince Luís olhou para ela apavorado. Não quero saber. Ninguém toca nas minhas pulgas. E vou fazer xixi como sempre, fora da caixa, disse agitado. Deixem as minhas garras em paz. E não vou fazer da toupeira de Tomás um viúvo, acrescentou amuado. Por um momento fez um silêncio desconfortável. O lince claramente tinha perdido o interesse numa carreira de gato doméstico. E por fim, entre 2 lambidelas ao pelo, confessou. Eu não sei, Verónica, mas se calhar poderia ser uma serpente. Afinal, tal como as cobras, eu gosto de apanhar sol e até sei sibilar muito bem. Shhh, 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 sibilou o Luís. Que linda serpente eu seria, suspirou. Teria zigue-zagues nas costas e uma língua dividida em 2. Quando me vissem, fugiriam todos aos gritos. Eu viveria numa toca aconchegante. Eu não acredito nos meus ouvidos. A vespa revirou os olhos. Queres ser uma serpente? Toda a vida a rastejar pela relva e nem ter sequer uma perna. A Verónica olhou para as suas pernas graciosas e em seguida para as 4 patas malhadas do lince, abanando a cabeça, mas pouco para não se despentear. Uma serpente não tem pincéis nas orelhas. Não tem serpentes... Ui! Uma serpente não tem pincéis nas orelhas, tão lindos como os teus. Para dizer a verdade, Luís, nem sequer orelhas tem. A vespa não precisava dizer mais nada, porque o lince era particularmente sensível ao tema dos seus pincéis. Sabes, Verónica,
Provavelmente é melhor eu continuar a ser um lince, com 4 patas malhadas, garras que agarram os pincéis com muita pinta. Mas de vez em quando vou continuar a rugir à lua e ao sol, porque sei que consigo fazê-lo muito bem. Afinal, qual é a diferença entre ser um leão ou um lince? Um é gato e o outro é gato, disse o Luís com convicção. Adoro chover no molhado, querido lince. E ao dizer isto, a vespa sacudiu as asas, corrigiu o risco, abriu o guarda-chuva e voou, embrenhando-se no bosque. O lince Luís, orgulhoso de si mesmo por ter tomado uma decisão tão inteligente, foi correr contar aos seus amigos que pretendia continuar a ser um lince. Costuma dizer-se que quem encontra um amigo encontra um tesouro. Junto à sombra de uma antiga árvore, numa certa clareira de um certo bosque, onde as folhas adoram farfalhar, uma coruja, um castor, uma lebre, um ouriço, um lince, uma raposa e uma nova amiga descobriram os muitos contornos de amizade. Quem ganha um amigo ganha a maior riqueza do mundo e nunca mais saberá o que é a solidão. Abrir um livro é um pouco como receber um amigo em casa. Nesse momento, tudo é possível, porque a imaginação não conhece limites, nem de páginas, nem de muros. A imaginação é uma magia que nasce dos sussurros e pode mudar o mundo à nossa volta. Tens curiosidade quanto ao futuro do bando do bosque? Se calhar estás a imaginar que um dia vais ouvir os seus zunzuns ao virar de uma árvore? É bem possível que a continuação desta história já esteja a ser escrita na tua imaginação. Se por acaso te esqueceres, come 3 nozes. Beijinhos, espero que vocês tenham gostado e eu vou continuar a ler mais histórias. E querem saber qual é a próxima? Esperem pelo próximo vídeo. Até já!